Olá, pessoal. Mais uma dedução, então, aqui com vocês, do capítulo de ondas 2, o capítulo 17. Dessa vez a gente vai fazer a demonstração aí das equações 17,14 e 17,15. Da onde a gente parte para fazer essa dedução, né? A gente parte de uma onda sonora progressiva que oscila, né? Ela é uma onda oscilante dentro de um tubo aí, e ela tem um elemento que a gente vai pegar. Esse elemento tem uma espessura bastante fininha aqui, um elemento ΔX, e ele está oscilando em relação a um ponto de equilíbrio. E a gente então vai analisar esse ponto. A posição, ele está em função a x e t, a posição e o tempo. E a expressão que define essa posição dele em função, esse S, né? Em função... Na verdade, a gente está falando de onda não transversal, em longitudinal, lembra? A gente trabalhava com Y. Na longitudinal, que é a onda sonora, a gente trabalha com S. Então, ele tem uma oscilação aqui, que ela varia em função da posição x e do intervalo de tempo t, e ela é dada por uma expressão bastante conhecida nossa, amplitude, SM, ou seja, a S máxima, cosseno, número de onda, vezes a posição x, menos frequência angular, vezes o tempo t. Muito simples, a gente vai usar ele, tá? Então guardamos lá. Opa. Então aqui, essas são as duas expressões que a gente vai querer chegar nessa demonstração, né? Então a gente vai trabalhar para chegar nela. Primeiro, partimos de um pressuposto da onde a gente vai começar com o bendito do ΔP. Vamos lá. Vou lembrar vocês que a gente tinha... Deixa eu ver se eu estou aqui com um pouquinho mais espesso, minha letra não fica tão ruim. Que a gente tinha uma expressão em que dizia B era menos ΔP, ΔV sobre V. Vocês vão se lembrar, a gente acabou falando bastante dela na dedução passada, tá? Se eu isolar o ΔP aqui, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar com menos o módulo de elasticidade volumétrico vezes a variação do volume sobre o volume. Então, é desse pressuposto aqui que a gente vai fazer o ΔP, né? A expressão aqui, ó, o ΔP, X, tal, aparecer. A gente vai partir, não da segunda lei de Newton, como a gente tem feito muito, mas a gente vai partir, então, de ΔP igual a menos beta ΔV. Pessoal, quem é o V? Quando a gente pensa no tubo. O V é a área vezes o elemento, a espessura desse elemento que a gente está considerando. Então, o V é a área vezes o ΔX. Tá? Quem é o ΔV? O ΔV, ele é a área, só que em vez da espessura ΔX, é a variação do ΔS. Né? Qual é a origem da variação do volume? A origem da variação do volume, ela está ligada que esse fluido ele é compressível, a gente está falando de um gás ali, pode ser o ar, e ele tem uma variação conforme ele se propaga. Ou seja, em regiões em que ele tem uma amplitude máxima, ele tem variação de volume máxima. No ponto em que eu tenho a maior rarefação, eu tenho a menor variação de volume. E assim por diante. Por que isso aqui é importante? Porque a gente vai substituir aqui, ó. Então, o ΔP ele vai ser reescrito como menos B. Quem é o ΔV? A ΔS. Quem é o V? Tá aqui, né? ΔV sobre V. Então, ΔV é o que a gente mostrou ali. A sobre ΔX. Isso aqui permite que a gente corte o A, e vai ficar com uma expressão aqui, menos beta, né, vezes ΔS sobre ΔX. Isso
É importante. Né? Então, a gente ficou com ΔP é igual a menos beta, ΔS sobre ΔX. Agora vem uma questão. Como a gente está analisando S apenas em função de X e não do tempo, esse delta ele vai se transformar numa derivada parcial. Né? A expressão S ela tem função em X e em T, a gente sabe disso. Na análise, no modelo que a gente está fazendo, a gente não está levando em consideração esse tempo. A gente está pegando esse elemento em posições definidas ali e a gente vai está trabalhando só com X. Por isso que as variações ali, elas se transformam em derivada parcial. Tá? O T ali, ele pode ser considerado constante nesse caso. Poxa, se isso aqui é verdade, então a gente vai reescrever que ΔS sobre, ΔX, não, ΔS, ΔX é igual, né? O ΔS e o ΔX, a derivada parcial, que só estou pensando nisso aqui agora, vai ser a derivada de toda a expressão S. Em função de quem? Do dx. Quando eu derivo essa expressão da posição SM cosseno de kx ômega t em relação ao x, né, eu vou ter o que, pessoal? A derivada do cosseno é menos o seno, e eu vou ter derivada do argumento, só que só em função de x. Então essa aqui é constante, vai dar zero. Eu vou ficar, a derivada de kx em função a x é quem? K. Então, reescrevendo a derivada do S sobre o derivado do X, eu vou ficar com quem? Menos K SM seno de KX menos ômega T. Tá? Então, eu cheguei aí nela. Se isso é a derivada parcial da posição em função de x, eu vou substituir na fórmula que a gente tinha lá, de ΔP, que dizia que menos B, menos beta, melhor falando, era vezes a derivada de S sobre a derivada parcial de S sobre derivada parcial de x, que é tudo isso aqui. Então a gente vai substituir aqui, ó. Menos ômega t. Reescrevendo rapidamente aqui, a gente vai ter que ΔB, menos vezes menos, vai dar mais, vai ficar beta K SM seno de Kx menos ômega t. Ficou show, hein? Bem bonitinho. Né? Olhando para isso aqui, quem é isso aqui? Vocês vão ter que acreditar, né? Mas depois vocês podem fazer, se vocês quiserem, análise dimensional, isso tem que fechar. Isso aqui é o ΔPm. Ou seja, a variação da pressão. Né? Que aconteceu. É a variação da pressão máxima, tá? Por isso que esse Mzinho. Ou seja, chegamos à fórmula da equação 1714, né? Em que diz que ΔP é igual a ΔPm vezes seno de Kx menos ômega t. Né? Agora, se a gente tinha que V é igual a raiz de beta sobre ρ, portanto, V é igual a V quadrado sobre ρ, certo?
Se isso é verdade, a gente tinha uma expressão que dizia o seguinte, ó. O que eu estou tentando fazer aqui? A primeira que a gente queria, a gente já conseguiu. Agora eu estou trabalhando para chegar na expressão ΔPM mais elegante. Mais elegante, né? A gente tinha que ΔPM era igual V quadrado ρ K SM, né? Percebam o seguinte, né? Estou tentando trabalhar, voltar um pouco aqui que vai facilitar. Ó, só para vocês entenderem. O ΔPM é o beta KSM. Beta KSM. Então, ΔPM, a gente adotou que era o beta KSM. Se o ΔPM é o beta KSM, quem é o beta aqui, pessoal? Opa, aqui está o erro. Por isso que eu olhei agora e fiquei tentando entender o que eu estava falando. Mas está aqui, ó. Na verdade, beta é igual V ao quadrado vezes ρ. Da onde eu tirei isso dessa fórmula aqui, né, que é o que a gente já deduziu, inclusive, a gente isolou beta. Substituiu aqui dentro, ó, o beta é isso aqui. Concordam comigo? Então, a gente vai falar com V quadrado, massa específica, modo de velocidade volumétrica vezes SM. Por que eu faço isso, pessoal? Porque, olha só, a gente tem... Eu vou pular para outra para ficar mais limpa a apresentação. Então, vamos lá. Vou botar de novo ela aqui, tá? ΔPM igual V quadrado, massa específica, K, SM. Coloco parênteses aqui só para manter uma certa separação, né? Não tem grandes problemas. A gente tinha uma fórmula que diz o seguinte, que a velocidade é igual à frequência angular sobre o K, que na verdade é a frequência angular sobre o número de onda. Se eu isolar o K aqui, eu não gosto muito de trabalhar com K, o K sempre é um pouquinho mais complexo de encontrar, eu vou ter que é W sobre V. Então vou substituir aqui em cima, então, tá? Então olha só, ΔPM é igual V quadrado, ρ, quem é o K? Ômega V vezes SM. Corto isso com isso, fica a velocidade, massa específica, frequência angular e SM, ou seja, vou até escrever aqui, bem bonitinho, caprichando na letra, porque essa é a forma final. Ou seja, chegamos aí a... Opa, não é 14, né? É 17, 15, né? Se eu não me engano. Não vou apagar, nem vou botar um número aqui para não... Eu não lembro se é isso. Tá? Então, ou seja, essa aqui era o objetivo, a gente chegar numa fórmula que indicasse qual é a variação de pressão que a gente vai ter nesse pulso. Essa variação de pressão é a pressão máxima, tá? Qual é a variação de pressão máxima que ela vai ter? A gente pode calcular isso pela velocidade da onda, pela massa específica, pela frequência angular e pela amplitude que essa onda tiver. Tendo isso, o ΔPM, a gente pode chegar a quem? Pode montar quem, pessoal? Isso aqui, ó. Que era a outra fórmula que era o nosso objetivo deduzir. Né? Ou seja, o ΔPM é aquilo que a gente acabou de analisar lá, seno única x menos ômega t. E a gente, então, acaba de completar a análise mostrando que como a gente pode encontrar a variação de pressão e a variação de pressão máxima, a expressão da variação de pressão e a variação de pressão máxima, baseado nas grandezas da onda
em relação a S de x. Legal, pessoal? Então, a ideia era provar as duas fórmulas, chegamos nela, né, um pouquinho de trabalho, e o passo a passo aqui. Aqui não usada a segunda lei de Newton, né? Mas é usada a equação inicial e as fórmulas que a gente já tinha acumulado na bagagem para cá. Repito mais uma vez como eu faço isso muito nas deduções. Não é tão trivial, isso não se senta e se chega na caneta, né? São várias pessoas que contribuíram para tudo isso acontecer, e essa é uma forma, um caminho, existem outros caminhos, tá? Esse é o caminho escolhido pelo autor desse livro, texto que a gente usa, que é o Halliday, por ele considerar que é a forma mais didática, digamos assim, tá? E ele considera, então, um modelamento num tubinho de ar, com um pulso que se movimenta lá dentro, né? Com algumas condições iniciais aí para chegar na dedução. Tá bom? Então tá, pessoal. Muito bom. Agradeço mais uma vez e seguimos.